exige uma vigilância constante entre a nossa teoria e a nossa prática, entre o que verbalmente anunciamos e o que existencialmente encarnamos. Então, a professora Cristina, né, na prática, ela está fazendo esse diálogo com a gente ao se dispor a estar aqui conosco. Tá bom, professora? Então, agradeço mais uma vez. E como metodologia, eu quero propor assim. Eu quero propor que a professora, que ela explique assim melhor, né, sobre essa questão da terceira unidade, sobre o trabalho, né, para fazer da terceira unidade, e depois a gente, assim, uns 10 minutos, e depois a gente abre para os alunos e as tutoras fazer alguma pergunta, algum comentário. Pode ser, professora Cristina? Tranquilo para mim. Lógico, deixa eu abrir aqui a câmera, né? Vocês pediram para gravar, já estou gravando, viu? Boa tarde a todos e a todas. O nosso encontro é devido à solicitação de Valdeci. Ele solicitou esse encontro para que a gente fizesse um bate-papozinho rápido a respeito das nossas pretensões para essa terceira unidade, né? Visto que já estamos na reta final aí da nossa disciplina. E aí vocês estão com algumas dúvidas, mas eu vou fazer só um breve levantamento do que é para ser feito, porque eu vou dar uma aprofundada praticamente na semana que vem, terça e quarta, nos nossos 2 encontros do webinário que vamos fazer, como é de costume, né? Toda unidade a gente fazer o nosso webinário. Já informando para vocês que daqui a pouco, assim que eu sair daqui da live com vocês, eu vou estar mudando a data nossa da entrega da resenha, né? Que algumas pessoas solicitaram que fosse prorrogado o prazo da nossa atividade da segunda unidade. Então, eu estarei aumentando o prazo para vocês. De antemão, nessa terceira unidade, nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito. O que eu venho pedindo para vocês é um fórum de participação. Primeiro, um fórum até breve, que vocês vão colocar ali as inquietações de vocês, de forma geral, para eu saber como que nós estamos andando com nossa disciplina, para que o nosso próximo encontro, que vai ser na terça e na quarta, os próximos encontros, eu possa estar conversando com vocês a respeito das dúvidas de vocês. Mas o que a gente vai abordar realmente nessa terceira unidade é relacionado ao nosso artigo. Professora, nós vamos produzir um artigo. Não tem como a gente produzir um artigo sem antes a gente conhecer os passos a passos para fazer a produção de um artigo. Assim como vocês sentem dificuldade em relação à resenha, vocês podem sentir dificuldade também em relação ao artigo, que isso é normal, principalmente para as pessoas que estão iniciando a graduação, a primeira graduação, sente essa dificuldade, né? Então, nós estipulamos aí o nosso projeto aqui rapidinho para vocês. Apresentar, só para que vocês possam estar dando uma olhada no material que eu venho propondo para vocês. Pronto. Vou apresentar aqui, qualquer coisa vocês podem estar me interrompendo, como a gente sempre faz, certo, gente? Eu vou começar a apresentar e eu não vou estar vendo vocês. Bem, aqui é a primeira parte, né, que é a gente iniciando a nossa unidade, venho falando com vocês, peço para que vocês estejam aí falando um pouco sobre as dificuldades de vocês, para o que a gente possa estar contribuindo na formação de vocês, tanto que é um fórum aberto, que todos vão poder participar de forma geral, não foi feito nenhum assim, os tutores vão abrir e a gente vai ver cada um apresentando, não.
Aí ficou de forma geral mesmo, para que a gente possa estar fazendo esse diálogo, para que eu possa estar também vendo quais são as dúvidas, quais são os questionamentos de vocês, e principalmente aquele feedback, né? Em que eu tenho que estar melhorando na próxima disciplina, nos nossos próximos encontros. E isso é fundamental, fazer essa avaliação também em relação ao nosso trabalho. Então, vocês vão ter aí, né? Aqui deu a questão da resenha, deixa eu pular. Aí vem a questão do artigo. No artigo, eu coloco aqui um material à disposição para vocês. Nesse material à disposição, deixa eu abrir. Nesse material que eu ponho à disposição de vocês, no meu não está abrindo aqui, que eu devo ter colocado lá na universidade, vem falando um pouquinho a respeito do artigo científicos, as partes de cada um do artigo científico. Eu também dou uma pincelada para vocês, os textuais. Qual a estrutura, na verdade, de um artigo, né? Passo a passo, que vem desde o título, depois do seu título, a questão da apresentação dos autores, que é aquela certificação que a gente vai dizer de onde vocês são, o e-mail de vocês, que pode ser também seu nome lá no início do artigo e trazer essas informações, essas credenciais, que a gente fala que são as credenciais, na nota de rodapé. Geralmente, o que são essas credenciais? É como se fosse uma apresentação em relação ao autor do texto ou aos autores do texto, né? Do artigo, que vem as credenciais, que geralmente instituição que faz parte, qual a escolaridade, se está fazendo graduação, se está fazendo mestrado, se está fazendo doutorado, se é professor de alguma instituição, e o e-mail para contato. Geralmente são essas informações, essas credenciais que são apresentadas. E depois venho fazendo aquela questão do resumo, das palavras-chave, depois vem a questão da introdução, do desenvolvimento, da conclusão e das referências. Dentro dessa questão, na introdução, vou estar conversando com vocês, que é onde tem que ter o objetivo, a pergunta-chave em relação ao artigo. Também vou estar apresentando para vocês, no decorrer do desenvolvimento, como que a gente faz a citação direta, a citação indireta. Então, praticamente, o que vai constar essa atividade de vocês da terceira unidade? É que vocês façam realmente, identifiquem essas partes do artigo. Tanto que na atividade de vocês, logo no início, eu venho fazendo para vocês essa apresentação, né? Aqui vem falando a respeito do que eu estou pedindo na atividade, quem for fazer em PDF. Aí perguntaram para mim uma coisa muito importante, perguntaram para mim, professora, como é que a gente vai colocar se vai estar em PDF? Para quem manja de informática, tem condições de transformar esse artigo, que vocês vão escolher, que pode ser qualquer um artigo ligado à área de educação, até mesmo um que vocês já tenham escrito, vocês podem estar utilizando também. Vocês vão pegar esse artigo e fazer a apresentação de vocês. Eu posso jogar em um Word e fazer os destaques? Pode ser por meio de Word. O meu PDF tem um programinha que eu posso ir mudando de cor, posso ir colocando os balõezinhos com as informações. Eu posso fazer em PDF? Posso, mas como que eu faço a capa e a folha de rosto? Aí você pode juntar um PDF no outro e fazer um arquivo só para poder estar encaminhando. E aí facilita o trabalho da gente, porque se vocês forem observar, no ambiente de vocês não tem espaço para mandar 2 arquivos. Então, vocês terão que fazer isso. Então, qual é a nossa proposta nesse trabalho de vocês? Nesse trabalho de vocês, vocês vão ter que identificar a estrutura do artigo. Vou lá
Título, vou destacar que é o título, vou destacar os autores, vou destacar onde é a credencial, vou destacar o resumo. Dentro do resumo, eu identifiquei onde estão os objetivos, aí eu vou identificar o que é o objetivo do artigo e vou ver se ali está clara a metodologia que vai ser utilizada. Vou fazer esses aspectos, tanto que vocês vão observar que quando eu for apresentar para vocês no nosso próximo encontro, eu venho dizendo que é para vocês estarem destacando, não só aqui na atividade, mas lá também, né? Eu venho dizendo como você pode selecionar com o mouse as partes, como que você vai fazer o destaque de cada uma, principalmente quem tem esse programa do PDF. Mas, professora, não tenho esse programa do PDF que me dá condições de fazer os balãozinhos e colocar e ir destacando cada parte do texto. Transforme o texto que você escolheu, o artigo que você escolheu, vai lá, vai no... Tem uns sites no próprio Google, vocês procurando lá, tem uns sites que faz converter PDF em Word. Quando vocês colocam assim, converter PDF em Word, faz a conversão para vocês e vocês podem trabalhar livremente com esse artigo de vocês no Word, certo? Mas isso vai depender da resolução que vocês estão utilizando de cada um desses materiais de vocês, para que vocês façam essa identificação, certo? Tanto que eu trago um modelo para vocês. Deixa eu ver onde está o modelo aqui. Abri o modelo que eu trago para vocês, para que vocês possam identificar como eu fui fazendo. Ai, será que não vai abrir aqui nesse notebook também? Bloqueado. Lindo isso. Deixa eu tentar de novo. Vocês estão vendo? Abriu para mim. Abriu aí para vocês? Aqui ainda não, aqui está o sumário de avaliação. Não, então deixa eu ir aqui. Pedir para apresentar outra página. Apresentar outra coisa. Pronto, agora vocês estão vendo? Agora sim. Pronto, é isso aqui que vocês estão vendo. Aqui nós temos um artigo. Vocês vão fazer a identificação das partes. Observem que aqui tem um programinha que eu trago para vocês, ó. Vem um balãozinho e que aí, dependendo do programa que você está utilizando, aqui, ó, aqui do lado vem dizendo. Entenderam o que eu falei do balãozinho? Esse balãozinho vem dizendo aqui do lado o que é o resumo. Vem identificando a questão do resumo, vem fazendo colorido, tudo certinho. Agora, porque esse PDF que eu estou utilizando, tem esse programa que faz isso. Mas aí é o que eu vou falar para vocês. Vocês não podem se apegar a essas coisas. Ah, o meu programa tem condições de fazer isso? Não tem. Se não tiver, transforme o Word, faz normal, faz do jeito que você quiser. Mas o que eu quero é que vocês consigam identificar as partes do artigo. Aqui mesmo, o autor, o artigo que eu estou usando para exemplo para vocês podem observar que ele vem por meio dos balõezinhos. Aqui no caso, vocês terão que destacar no texto que vocês forem escolher a questão. Pode ser por cores, vocês vão ver, pode ser escrito logo abaixo, não tem problema no Word, né? Mas contanto que vocês dê conta dessas informações. Observe que aqui o título, vocês teriam que estar destacando, dizendo que é o título do artigo. Aqui é o autor. Observem que as credenciais do autor, aqui ó, nota de rodapé, aí ele colocou aqui as informações a respeito
do autor, professor assistente do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, todas as informações em relação à formação do professor que escreveu, do autor desse artigo. Então, o que é isso? São as credenciais. Essas credenciais do autor veio para a nota de rodapé. Então, você já tem duas informações aqui, que é a credencial do autor e também a nota de rodapé. Para que serve a nota de rodapé? Você vai pesquisar para que serve a nota de rodapé. Aqui uma mensagem na introdução. É obrigatório? Não é. Isso aqui é um instrumento opcional, certo? O Abstract tem algumas revistas que solicitam que seja feito o Abstract também. Então, o Abstract quer dizer que aqui é uma língua estrangeira que está sendo utilizada, que é a segunda língua que está sendo utilizada aqui para apresentar o resumo, certo? E aí, depois vocês podem olhar aqui, vem o quê? Palavras-chave, que geralmente são de 3 a 5 palavras utilizadas, que são as palavras centrais de discussão do seu texto, sobre o que você está falando. E, geralmente, quando a gente fala a respeito do resumo, o resumo é a apresentação geral do seu trabalho em poucas palavras. Geralmente é de 250 palavras até 500 utilizadas. Dentro dele, você vai ter que colocar seus objetivos, qual é a pergunta, qual o tipo de pesquisa que você fez. Além de tudo, colocar uma síntesezinha da conclusão que você chegou a respeito do que você está escrevendo. Geralmente, o resumo é uma das últimas partes que a gente faz na construção de um artigo, justamente porque é nesse resumo que você vai colocar todas as informações sintetizadas a respeito do seu artigo. É como se fosse uma sinopse, vai lhe dar a visão geral do que vai acontecer no decorrer de todo o texto. Então, aqui nós temos o abstract, a introdução, a mensagem, que é opcional, e aqui vem apresentando a introdução. Observem que aqui eu já faço menção a respeito da citação, que é a citação, que tipo de citação é essa. Então, assim vai. Novamente, a nota de rodapé está aqui. A professora, eu posso... Como que eu vou fazer a identificação também desse artigo? Onde ele foi escrito? Primeira coisa que você tem que ver é essa parte final aqui, ó. Tem a página 90, e vem essa informação aqui. Eu já identifico se é de um livro. Geralmente, quando é um artigo de um livro, não vem informação nenhuma embaixo, mas como é de um artigo que está inserido numa revista, vem a informação bem clara, que é aqui, ó, Trilhas Pedagógicas, que é o nome da revista, qual o volume, volume 4, qual o número 4, do mês de agosto de 2014. E esse artigo inicia na página 89 da revista e vai até a 102. Então, vem as informações gerais. É a mesma coisa da gente pegar aquela ficha técnica dos livros. Nos livros, logo nas páginas iniciais, não tem aquela folha que vem assim, escrito ficha técnica, que vem todas as informações a respeito do livro. Nós vamos encontrar nos artigos que são publicados em revistas essa informação, geralmente logo abaixo da nota de rodapé. Então, aqui nós temos a nota de rodapé e a informação que é colocada em todas as páginas finais do artigo, né? Das folhas, das laudas do artigo. Então, aí continua. Aqui a gente começa o desenvolvimento em relação ao artigo, e aqui outro elemento que a gente encontra, que é a citação. Aí eu vou explicar para vocês quais os tipos de citação que nós temos. Nós temos a citação direta, nós temos a citação indireta.
nós temos aquela citação que fica dentro do texto, que é quando ela possui até 3 linhas, e aquelas que são mais de 3 linhas tem que ser dado o recuo. Aí a gente já entra na formatação de acordo com as regras da ABNT, que quando é mais de 3 linhas, 4 em diante, a gente faz o quê? O recuo, você vê que não é na mesma linha em que está escrito o texto da margem, né? Tem um recuo de 4 centímetros da margem para você começar a escrever a citação do autor, certo? E aí eu vou pedir para que vocês estejam identificando quais são as citações diretas, quais são as citações indiretas e como que a gente faz essa questão. Tanto que teve no grupo anterior, teve um questionamento a respeito disso, que a pessoa não sabia quando usava aspas. As aspas são utilizadas quando a gente tem aqui, observe essa parte logo aqui de cima. Para Veiga Neto, a gente vê aqui, tem 1, 2, 3 linhas. Dentro do texto, a citação está dentro do texto, é uma citação que é copiada na íntegra do autor e, por isso, utiliza-se as aspas. Então, dentro do texto, quando a gente coloca dentro do texto a citação, quando ele tem até 3 linhas, que fica dentro do texto, a gente utiliza aspas. Detalhe, o que a gente sempre tem que colocar informação? O ano do livro e também o número, deixa eu desligar aqui, o número da página de onde foi tirada essa citação. Então, são esses instrumentos que eu vou pedir para que vocês possam fazer a identificação. Mas por que eu vou pedir para que vocês façam essa identificação? Porque eu vou trabalhar com vocês exatamente, aí a conclusão já vem aqui, já com outro teminha, sem o nome de conclusão, deixa eu chegar até as referências aqui. Aqui as considerações finais e logo depois das considerações finais tem aqui as referências, né? Em relação ao artigo. Por quê? Ali foi Veiga Neto. Vamos aqui para Veiga. Ou melhor, Foucault. Vocês estão vendo aqui que tem uma citação de Foucault. Por que a importância em relação a vocês realizarem essa identificação do número da página do ano que vocês utilizaram o livro? Porque você pode utilizar mais de um livro do mesmo autor. O que vai diferenciar lá no texto, você vai pôr sempre o ano, que é o que vai diferenciar. A gente pegar as referências e saber de que livro você tirou o texto. Exatamente por isso aqui, ó. Aí Foucault, aí utilizou um livro de 1997, utilizou um livro de 2002, utilizou também um livro de 2004 e utilizou outro livro aqui de 2006. Observem que isso aí é o que faz a gente identificar de qual livro a gente utilizou a citação. Por isso que é fundamental que você sempre coloque o ano e a página do livro que você utilizou, certo? E aí, finaliza aqui a questão da explanação, a gente utilizando os artigos. Então, nessa atividade, o que você vai identificar? É a estrutura do artigo, o que compõe, quais são os elementos que a gente vai encontrar no artigo, além dos elementos que vai ser resumo, introdução, desenvolvimento, conclusão, vocês vão ter que identificar também as partes fundamentais, as estruturas que são utilizadas, que são as citações, como essas citações são feitas, eu vou passar para vocês, e vocês só vão fazer a identificação no trabalho de vocês. Então, não é para vocês escreverem nenhum artigo agora. Primeiro, vocês têm que saber quais são os elementos,
como que eles se constituem, para depois vocês começarem a produzir realmente os artigos de vocês. Então, nessa atividade de vocês, quando eu for trabalhar com vocês semana que vem, vou aprofundar para vocês o que é um objetivo, o que é o questionamento, o que é a metodologia, o que é cada uma dessas etapas que são fundamentais na hora que a gente vai produzir um artigo, que deve conter os artigos científicos, né? Então, são essas informações que eu vou estar cobrando nesse trabalho para vocês. E como vocês já vão ter esse encontro agora comigo, eu creio que vai ficar mais fácil para vocês no nosso encontro da semana que vem, de fazer essa absorção maior em relação ao que vai ser apresentado nos slides, porque pelo menos vocês já vão ter, de certa forma, desenhado, mapeado para vocês o que vai ser pedido. Então, não é uma atividade que vocês vão ter que escrever um artigo, é uma atividade que vocês vão identificar as partes de um artigo. A dificuldade que vocês podem ter é quem não tem o programa do PDF, que vai poder utilizar o Word, vai poder fazer da forma que quiser. Outra pergunta que já me fizeram, como é que vai fazer para fazer a capa e a folha de rosto? É só fazer em Word, transformar em PDF, juntar PDF e anexar. Ah, professora, isso é muito difícil. Então, jogue para o Word o seu artigo, faça a capa, a folha de rosto e o artigo em seguida com as partes identificadas ali, que também não vai ter problema. A única questão é que vocês só vão poder ter um arquivo para arquivar. Eu estou visitando uma escola e os meninos estão brincando com os cachorros aqui na porta. Por isso esse barulho, viu, gente? Mas, na verdade, em geral, são essas questões que eu vou estar cobrando para vocês. Eu vi que teve um barulhinho aí, alguém está querendo fazer uma pergunta e eu fui igual uma metralhadora. Podem fazer as perguntas. Oi, professora, boa tarde. Vocês já me conhecem, vocês têm que atrapalhar mesmo na hora que eu estiver falando, que eu não paro. Boa tarde, professora, Boa tarde, tudo bem? Meu amor, tudo. Em relação, deixa eu ver se eu entendi. Vamos colocar na parte ali de palavras-chave. Eu vou criar o balãozinho e vou descrever para que serve aquelas palavras-chave dentro do artigo científico. Isso. Pronto, é então é isso mesmo. Palavras-chave serve para isso, isso e isso. Tem em torno de tanto a tanto, 3 a 5 palavras. Pronto, é só mesmo para identificar e descrever os pontos. Isso, é bem simples, é só para você dominar cada uma das partes das estruturas que são utilizadas no artigo. Foi o que realmente eu até conversei com o Valdeci, que nossa turma estava com dúvida, e que se fosse desse jeito que eu tinha entendido, não era um trabalho difícil, é fácil de fazer. Não, é fácil. Até mesmo a questão do balãozinho lá. Eu acredito que em todo programa de PDF, tanto até mesmo pelo celular, que no meu celular eu também consegui fazer o que eu mandei para a Valdeci, eu até fiz no celular. Então, até pelo celular dá para fazer. Uma coisa que eu estou dizendo, tipo, esse meu eu já não consigo. Como eu fiz lá na universidade ainda consegui, mas aqui eu não consigo mais. O meu aqui não entendo, é que às vezes também depende do programa, da atualização do computador, mas eu acredito que até pelo celular o pessoal consiga fazer. Isso, eu creio que uma atividade bem prática e fácil. Porque eu estou pedindo para vocês dominarem a estrutura, não estou pedindo para vocês construírem um artigo, né? No caso, professora, citações repetidas, não precisa a gente criar 2 vezes, só uma já tá bom, né? Não, tipo aqui, vamos aqui, fez a nota de rodapé aqui, para que serve a nota de rodapé? Pronto. Professora, preciso aqui nessa segunda parte falar de novo? Não. Pronto. Você já fez a identificação do que é uma nota de rodapé. Ah, professora, eu fiz aqui uma citação direta dentro do texto, com aspas, identifiquei.
Pronto. Se tiver outra aqui, eu preciso? Não. Por que eu fiz dessa segunda aqui? Porque já foi uma citação longa e com recuo, né? Entendi. Então, já expliquei. Se eu já fiz dessa, já fiz do outro tipo, eu vou precisar fazer essa daqui novamente, dessa página? Não, que eu já identifiquei lá no outro. Pronto. Então, são esses elementos que eu quero que vocês identifiquem. Principalmente que tem pessoas que têm essa dificuldade em relação à citação, né? A fazer a citação. Tem algumas pessoas que têm dificuldade. E o que a gente deve evitar, vou estar trabalhando com vocês, o que é plágio. Então, algumas coisas que eu vou estar trabalhando com vocês que são fundamentais também, né? Uhum. E a professora Nilson escreveu aqui que queria também fazer uma fala. Nilson, pode falar. Boa tarde, professora, tudo bom? Boa tarde, meu querido. Estou na agonia aqui na escola, aqui, um movimento aqui, umas horas, desculpa o barulho aí. Tranquilo. A senhora poderia dar algum parecer, assim, de quem já fez o trabalho, se a parte de, não escrita, o que a gente escreveu, mas a parte da formatação é isso mesmo que a senhora tudo falou aí? Em relação a qual? A resenha? Não, da terceira unidade, já a última agora. Nós terminamos e postamos. Não abri ainda. Foram só 13 enviados aqui, ó. Mas eu não abri ainda. Ok, professora. Mas aí eu posso... Era só a dúvida minha, a questão da formatação do trabalho. Não, eu vou dar uma olhada e dou esse retorno para vocês no nosso próximo encontro. Ok, professor. Tá certo, Agradeço, assim? viu? Aí eu vou dar uma olhada Ok. para ver se tiver algum, eu vejo como tem, se tem condições da gente devolver, como que a gente faz. Ok, professora. Obrigado, viu? Nada. Ô, professora, Oi. essa questão aí, eu até comentei com uma colega, quem já enviou e não está de acordo com o que foi solicitado, tem como remover dentro do Moodle. Estando dentro do prazo, ainda tem como remover e reenviar o trabalho, Pronto. correto? Uhum. Pronto, eu vou olhar, porque se eu observar que tiver algum desses aqui que já encaminharam para fazer alguma correção, eu encaminho logo para vocês e vocês vão lá e fazem a substituição, tranquilo. Até terça-feira eu creio que eu tenho tempo para fazer isso. É mesmo que só tem 13 até agora, né? Perguntas, estou aberta aí para as perguntas de vocês. Vamos lá, pessoal, aproveitem a professora Cristina para a gente fazer direitinho o nosso trabalho. Todo mundo quietinho, viu, Valdeci? Olha só, todo mundo quietinho. É bom sinal ou mau sinal? Eu fico com medo. Isso é bom ou é ruim? Mas eu acho assim que como tem ainda, né, o webinário a semana que vem, vai ficar mais tranquilo. Ó, o Otto está perguntando, esse trabalho não tem... Limite de quê? Não tem limites de lauda, não? Não, não tem. Não tem, que aí vai depender do artigo que você escolheu. Se você escolhe um artigo de 20 páginas, vai ser feito de um artigo de 20 páginas. Se você escolher um que tem 8, 10 páginas, vai ser feito dele. Porque, na verdade, a gente vai olhar a estrutura. A gente não vai trabalhar praticamente com o conteúdo em si. Vamos trabalhar com a estrutura do artigo. Pronto. Então, assim, gente, acho que a professora Cristina, né, ela falou em 23 minutos, uma geral, né, Amanda e Nilson fizeram questionamentos, se Vanusa e Simone tiver alguma questão a falar, senão a gente vai encerrando o nosso diálogo aqui. Lembre-se que a gente as questões mesmo que né? colocam. Pode falar, Simone, desculpa. Não, as questões que
e colocaram. E Simone, tá Então, foram cortando essas aqui, ó. duas, né? O pedido para gravar e disponibilizar em seguida, e a questão mesmo de como seria, como fazer no PDF. E agora essa possibilidade. A internet aqui não está legal. Tá ouvindo? Deu para ouvir agora agora o sim. final, mas no início Oi? não deu. No início não estava dando para ouvir, não, mas o finalzinho que você está falando aí agora tá saindo bem. Pode continuar. Certo. As duas questões que foram colocadas foram o pedido de gravar e disponibilizar em seguida, e a questão de como fazer, né? O mesmo como fazer, que já foi apresentado. Os balõezinhos, que elas não estavam entendendo como fazer os balõezinhos. Então, pode ser no PDF ou no Word. E, em seguida, salvar o Word em PDF e juntar o PDF. Precisa com a capa, contracapa e a referência do texto que foi escolhido, não é isso? Isso. Só isso mesmo. Eu vi algumas postagens no AVA, tem postagem já de alguns trabalhos, acho que são 13 trabalhos, eu estava dando uma olhada. Alguns têm capa, contracapa e referência, outros não têm. Esses que não têm, seria interessante, não é? Colocar. Seria interessante porque foi feito em grupo, não é? Até mesmo Em para equipe, isso. identificar o polo, porque depois eu vou ficar igual a O grupo. louca para identificar o polo. Isso. Pois é. Aí, quem for tutora aí, né, desses que colocaram sem a capa, é bom, né, chamar atenção para refazer, repostar. E é fundamental. E Simone. Oi, Amanda, pode em falar. questão, uma dica que até para quem não fez ainda. Simone falou aí de fazer o comentário. No programa que eu tenho aqui, quando eu seleciono a parte do texto, tipo palavras-chave, já aparece adicionar comentário. Quando você clica ali, você adiciona, é fácil. Então, dá para até fazer um vídeo de filmagem de tela e mandar no grupo para os alunos entenderem mais ou menos como que funciona. Porque realmente tem gente que tem dificuldade a informática e vai ficar perdido, mas é fácil. Por isso que eu estou dando a opção também Isso. no Word, porque eu sei que algumas pessoas vão ter No dificuldade, né? Agora, tipo, os mais recentes, os programas mais recentes têm esse mecanismo, mas os mais antigos a gente não vai encontrar. Tipo, lá na universidade, quando eu fiz, eu tinha o recurso lá no programa da universidade. O meu, que é mais antigo, eu não tenho. Então, a gente encontra essas dificuldades, né? Pergunta. Pronto, gente. Perguntas. Cheguei atrasado e nem entendi direito. Oi, Binho. Binho tá falando. Entra no quadro. Professor, desculpa, professor Valdeci. Já que a professora também está participando do nosso encontro, assim, já tem alguma especificação da data das notas dos trabalhos anteriores, alguma coisa assim? Voltado ou não? Não, vou estar fechando as notas, tudo. Eu vou ver se até semana que vem eu já disponibilizo até mesmo da resenha, que eu vou começar a fazer a leitura. Eu não fiz a leitura ainda da resenha, porque pediram para fazer a prorrogação da data, que algumas pessoas não postaram. Aí, para corrigir tudo de uma vez, para a gente ter o equilíbrio em relação das correções que estão sendo feitas. Ok, professora. Obrigado. Pronto. O trabalho é em grupo ou individual? Marilene Silva. O trabalho é em grupo, de preferência em grupo. Tem pessoas que mandaram aqui por alguma especificidade pedindo para fazer individual, que no final a gente acaba autorizando fazer individual, né? Porque aí vai de acordo à necessidade de cada um. Então, a gente analisa caso a caso. Então, teve algumas pessoas que solicitaram e que foi liberado fazer individual devido à especificidade da situação.
Gente, vão falando aí. Socorro, Valdeci. Lê aí o que o pessoal quer falar, porque Não, eu sosseguei. Amanda está agradecendo e Binho, né, Antônio Fábio, ele chegou um pouco atrasado e está questionando algumas coisas, mas aí, Antônio Fábio, quando terminar, se você permitir, eu ligo para você para passar algumas coisas, viu, para resumir um pouquinho. Mas como vai ter o webinário a semana que vem, aí vai ficar tranquilo também, né, dia 1 e dia 2. Isso, conforme Pessoal, Simone solicitou, eu vou estar lançando lá no AVA daqui a pouco, viu? Pronto. E aí, gente, como foi um momento assim, né, que a professora se dispôs a participar, mas nós já estamos, né, com um tempo razoável de conversa, então vou agradecer a professora, né, a Simone, Vanúzia, os colegas que participaram desse diálogo, né, desse momento de troca de conhecimento, e até o webinário, né, professora? Até o webinário. Semana que vem, aí a gente vê quem é que vai ficar na terça e quem vai ficar na quarta. Beijos para vocês. Pronto. Uma boa semana, viu? Obrigada, professora. Obrigada, Valdeci, pela iniciativa aí, viu? Tchau, E o convite. Tchau, Obrigada. boa tarde. Tchau. Obrigada. Tchau.